Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da terceira semana do volume 6 aí, do material dos PETs, né, do PET 6. O tema da terceira semana traz para a gente, fala, né, sobre o clima e as atividades humanas e econômicas. Bom, é, o clima, ele tem o poder de moldar tudo que está ao redor dele, né? Então, tudo que se adapta a um determinado lugar, uma das principais adaptações que qualquer coisa tem que fazer, né? Seja animal, seja a fauna, e nós, até nós mesmos, os humanos, é se adaptar ao clima daquele lugar, né? Seja um clima mais quente, um clima mais seco, um clima mais frio e assim vai. Então, o clima ele tem por característica, né? É, moldar muito a adaptação das pessoas, inclusive, no lugar onde elas vivem, né? Ele tem o poder também de moldar os animais, adaptação das plantas, né? E com o ser humano não é diferente. É óbvio que o ser humano ele tem um poder de adaptação maior, né? Porque a gente somos seres racionais, né? Pensamos. Então, por exemplo, se a gente for adaptar um clima mais frio, a gente vai é, e constrói uma casa, né, para mais quente, para conseguir sobreviver sobre aquele clima, roupas, né, um clima mais quente, mesma coisa, mas isso tudo molda a forma que você vai vestir, quais atividades econômicas, atividades esportivas cabe naquele tipo de clima, né, por exemplo, atividades esportivas ligadas ao gelo, ao esqui ou coisa do tipo, no nosso país, que é um país tropical de clima quente, elas não se adaptam, né? Não tem como serem praticadas, a não ser que se adapte a algo ali temporário tal, mas de forma natural não tem como acontecer isso no nosso país, porque é um país de clima quente, né? E vice-versa, atividades esportivas de clima quente não vão acontecer em países de clima frio. Então, o clima ele vai moldar todas essas questões das atividades humanas, né, e as atividades econômicas, os tipos de roupas, né, por exemplo, que as pessoas usam. No clima mais frio, a pessoa usa um tipo de roupa, no clima mais quente, outro tipo, e assim por diante. Isso molda muito a economia, né, porque o que vai ser vendido, o que vai ser consumido, né, antes ele vai ser vendido e produzido, né? Então, por exemplo, nessa questão de vestuário, obviamente que em países de clima mais frio vai ter um vestuário mais adaptado a esse tipo de clima, né? Então, a economia vestuária, né, em relação ao vestimento, às roupas daquelas, daqueles lugares, vai estar relacionada ao clima frio daquele lugar e vice-versa também ao clima quente dos lugares onde são quentes. Então o clima vai moldar, modificar todas essas características de atividades humanas, né, e econômicas. É óbvio, né, como eu já disse, né, na questão de atividades humanas e econômicas, que atividades econômicas são atividades humanas, a gente vai ter um poder de adaptação maior do que, por exemplo, os animais, né, as plantas, porque a vegetação, de uma forma geral, porque a gente tem aquilo que eu falei, né, de sermos seres racionais, né? Então, devido a esse fato, a gente consegue transformar, né, o lugar onde a gente vive um pouco para adaptar aquele tipo de clima que está ali. Por exemplo, se você mora num lugar de clima quente e vai para um local de clima frio, você tem uma capacidade um pouco maior do que os animais, do que a vegetação, de se adaptar em questão, né, em decorrência do que você pode construir lá, a casa, roupa, você pode vestir para se adaptar àquilo ali. Mas mesmo assim, há essas limitações pelo clima, há essa questão da adaptação humana também ao clima, né? Então ele também
está relacionado, o clima está relacionado a essa questão de adaptação humana e das atividades humanas e econômicas também, ok?